Nação flamenguista, o Flamengo vencendo aí o Internacional 2-0, né? Jogo fácil, o Flamengo, momento nenhum, sofreu perigo. Todo o tempo atacando. No segundo tempo até se defender um pouco mais, recolher um pouco mais. Mas para aqueles que duvidavam do potencial do Flamengo, o Flamengo chegou firme e forte, né? E agora é rumo à quarta de final, né? Claro, sempre com o pé no chão, mas o futebol do Flamengo está evoluindo, principalmente com a entrada de Saúl no meio-campo, né, pessoal? Saúl e Jorginho jogando muita bola, o fim da bola. Então o torcedor flamenguista fica animado, né? Fica naquela expectativa de ter mais evolução. Sem sombra de dúvida vai ter, né? Samuel Lino vai estar melhor, Emerson Royal vai estar melhor, Saúl vai estar melhor. Então, sem sombra de dúvida, acho que a expectativa do torcedor correspondeu. O time venceu, o time jogou bem, não sofreu perigo. Para aqueles que diziam que o Internacional ia passar pelo Flamengo, vão ter que aguentar o Flamengo aí nas quartas de final da Libertadores, né? Jogou bem na medida do possível e deixou o torcedor feliz e os rivais preocupados, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar aí. Pode ganhar qualquer campeonato só na base da qualidade individual, né? Da qualidade técnica dos seus jogadores. Mas, obviamente, fica muito mais fácil você ganhar um campeonato se você joga do jeito que o Flamengo jogou hoje. Então, acho que a gente que já sentou nessa mesa tantas vezes depois de vitórias do Flamengo falando, podia ser melhor, hein? Dava para ser melhor. Hoje, eu acho que o Flamengo foi quase impecável. É verdade. Temos o Pedro Henrique Torre com a gente para ouvir o Pedro, o atacante Pedro do Flamengo. Vamos lá. Ali atrás do gol. A temporada. Então, assim, é um time que tem essa condição de poder gerar essas situações de superioridade e que ainda assim não se expõe quando perde a bola. E é difícil fazer isso. É difícil ser um time que consegue subjugar o adversário, mas ainda assim não se expõe tanto. Consegue ter uma situação de perder a bola e pressionar rápido, de recuperar rápido. Até estava observando os números do primeiro tempo. O Inter tocou 2 bolas na área do Flamengo no primeiro tempo inteiro. Impressionante, né? Isso é impressionante. E só finalizou uma vez de fora da área. E, aliás, o Rossi não trabalhou no jogo. Né? Não. Você vai ver a estatística, tem lá uma defesa que foi um recuo praticamente de fora da área. Impressionante. Né? O jogo de hoje tem que ser descontado do salário do Rossi. O Rossi hoje não trabalhou. Como o Jean destacou, assim, tem muito do mérito do Flamengo. Ele é gigantesco, mas eu esperava um Inter menos passivo. Você pode perder na técnica, na tática, mas eu acho que você não pode perder na corrida, você não pode perder na luta, você não pode perder na entrega. E assim, tem hora que, cara, sabe, diminui, combate, compete. Várias vezes, assim, o Flamengo circulava com tanta facilidade que o Inter parecia simplesmente desistir. Né? O meio-campo do Flamengo envolvia com tanta facilidade que aquela coisa de... Tipo, você estava vendido. Com 30 minutos do primeiro tempo, o meio-campo do Inter já parecia não ter soluções. Eu quero falar sobre isso. Intensidade eu vou esperar o Pedro falar, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não sei se você vai concordar comigo. Segura aí que o Pedro não vai falar ainda. É o professor Paulo Calçade que está conosco. Por favor. Prioridade lá para quem está no estádio. Professor Paulo Calçade, o Bertozzi trouxe um número aqui do primeiro tempo, né? E eu estava assistindo a transmissão e você aos 67 minutos falou assim, gente, 67 minutos e o Internacional deu um chute no alvo só, hein? Impressionante o que esse Flamengo fez. Ninguém melhor do que você que estava aí no estádio em loco para descrever pra gente essa belíssima classificação. E com óculos novos. Tá bonito, hein? Tá bonito. Vocês são observadores. Isso também não perceber, né? Do vermelho pro azul, né? Tem uma diferença. Bom, gente, é o seguinte, o que a gente viu aqui foi uma vitória madura do Flamengo em todos os sentidos. E é preciso saber jogar uma competição assim, no mata-mata. Ele é totalmente diferente. Então o início é calma, vamos ver como é que vem o Inter, né? Ele sabia, mas medir a intensidade, os cuidados que deveriam ter a equipe, que a equipe deveria dentro de campo, né? O que ela poderia fazer para chegar à frente. Então o Flamengo, a hora que entendeu isso, passou ali na metade do primeiro tempo, aí ele teve uma evolução
muito grande na quantidade de finalizações também, de presença no ataque. E aí você vai olhando para o time, o coletivo está funcionando muito bem, apoiado por atuações individuais muito boas. O Varela bem, os zagueiros sempre também. Lateral esquerdo, Alexandro, um jogador que, se o Varela vai, ele fica mais próximo dos zagueiros. Por quê? Porque no lado direito você tem um Plata que vem por dentro e se junta a Bruno Henrique. No lado esquerdo, mais posicionado, dominando o setor, o Samuel Lino. Então é o Lino, Varela subindo do lado oposto, o Plata com a Arrascaeta, Bruno Henrique por dentro, apoiados por Saul, jogo enorme dele, por Jorginho, que joga enorme toda a partida. Então assim, é um Flamengo que vai começando a apresentar pra gente qual é o estilo, como ele vai se comportar, e eles se comportou muito bem o tempo todo. Então o Flamengo foi muito bem ao longo do jogo. O Internacional não encontrou alternativas. O Inter no Flamengo e tendo a oportunidade de jogar num grande time. E o Inter vai dar trabalho para juntar os cacos e talvez sobre pro Roger. Possivelmente, não sei se hoje ainda, mas possivelmente. Pedrão, agora sim, chegou sua vez, hein? Primeiro teve o Pedro, teve o Arrascaeta, teve o Calçado, agora você. Tinha um pessoal um pouco mais importante para falar direto do Beira-Rio, né? William, abração para você, Léo, Jean, Vitor, o fã do esporte ligado aqui com a gente. O Calçado toca num ponto que eu queria bater um pouco mais nessa tecla, que é o debut, né? É o Flamengo que estamos em agosto, ele deve ser melhor em setembro, deve ser melhor em outubro, deve ser ainda melhor em novembro. E eu brincava até aqui com o Jean, antes do programa começar. Tem uma notícia muito boa para o torcedor do Flamengo nessa notícia de hoje, uma notícia muito ruim para quem osseca ou está preocupado, pode cruzar lá na frente. O Flamengo hoje parece que ele se reencontra ali com uma certa tranquilidade de Libertadores, né? Você falava do jogo contra o Vélez, o Flamengo depois de um período de se acostumar a vencer em 19, aí vence de novo em 22, ele flerta ali com 23 e 24, aquele sofrimento lá de um tempo atrás, eliminação pro Olímpia, e virada, e frango de goleiro, e pressão, e parecia que o Flamengo demorava a se reencontrar, ficar confortável na Libertadores. E aí o que me chama a atenção é que ficou confortável até demais contra o Inter. E não é somente pela fragilidade do Inter, eu olho para esse jogo do Inter, eu não consigo pensar e falar que tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. E no segundo tempo, a tal da desmobilização ali, de brigar um pouco mais que o Léo fala, eu acho que o Inter se deparou com o tamanho do bicho ali no primeiro tempo e falou, não dá. Sim. Porque o Inter ele tenta ali por 10, 15 minutos brigar. Ele faz o que ele pode, ele deixar o jogo truncado no meio de campo. O jogo fica truncado, mas ele não consegue ir além disso. Ele não consegue botar o Alan Patrick no jogo, ele não consegue acionar o homem de frente. O Matias lá na frente ele não participa nem na ida e nem na volta. E aí o Flamengo, depois que passa isso um pouquinho, respira, ele fala assim pro Inter com a bola, quem manda aqui sou eu, como foi no Maracanã, e talvez como vai ser nas quartas, como vai ser numa possível semifinal, como pode ser numa final, porque as tais peças soltas ali que a gente fala de elenco, formação de elenco, que chega, a gente já sabe que elas funcionam bem individualmente, e hoje elas funcionam bem do ponto de vista coletivo, que é isso que o Calça fala. Em setembro talvez esteja melhor, em outubro ainda melhor, então assim, é uma má notícia para quem vai trobar com o Flamengo aí pela frente, e uma ótima notícia pro torcedor rubro-negro, mais que comemorar, e ele se reencontra com uma certa coisa. Ele talvez não fale muito isso publicamente, mas entre os seus ele fala, olha, é esse Flamengo aí que a gente gosta de botar medo. Não é o tal do show, mas o que é dar show? Você tirar um adversário nacional num confronto de oitavas para quase nada, o Flamengo passou. Ele Pedro. Passeou, o que é o show, que ele é muito superior. Isso pra mim também é um show. É dar a caneta, exato, isso pra mim também é um show. É virar e falar, olha, você vê o adversário não tem chance nenhuma. É isso. E eu faço isso superior. Mas você queria porque assim, algum ponto aí. Eu vou pegar vocês dois. Claro. Eu concordo com o que você falou sobre o Inter pouco competitivo. A verdade, o Flamengo não tomou conhecimento do Internacional, pessoal. Venceu os 2 jogos com autoridade e poderia ter sido no Maracanã até mais, né? Mas, claro, evolução, como a mídia está dizendo, está tendo evolução no futebol. No jogo. Não dá para tentar resolver na próxima partida, não dá para você prospectar nada para frente. É você continuar no campeonato ou não continuar no campeonato. E aí eu acho que vem toda a temporada do Inter, né? Principalmente as várias fases de baixa. E do outro lado uma equipe que tem tanta imposição que já não é nem mais só o Flamengo que está engolindo o Inter. É o Flamengo que proporciona isso. O jogo engoliu o Inter. Sim. É como se fosse alguém que está lutando, mas no final das contas
não tem mais força, não consegue reagir, não tem mais o que fazer, porque o adversário chega nas divididas, o adversário tem a bola, o adversário não deixa você chegar no ataque, o adversário não deixa você fazer nada do que você quer. Então, e aí o futebol vai digerindo você. O é uma ponto coisa do esse, jogo, né? Eu entendo assim também. Eu acho que assim, a postura que o Flamengo teve e que durante um bom tempo não foi uma postura normal por parte do Flamengo, impediu que o Inter também jogasse, porque acho que o que o Inter poderia ter, olhando para anos passados ou recentes do Flamengo na Libertadores, o que o Inter podia ter de esperança é, bom, beleza. Olha o time dos caras, é difícil superá-los do ponto de vista técnico, mas na corrida, na intensidade, não deixar, em tentar tirar a bola deles, a gente pode ser superior. Em nenhum momento a gente viu isso no primeiro tempo, assim. E aí, por muito mérito do Flamengo, a intensidade do Flamengo foi um negócio impressionante. A concentração da linha de defesa e dos dois volantes, como o Léo destacou, foi um negócio impressionante. Os 10 jogadores juntos, já tapando espaço todo tempo. E aí, assim, eu só queria, né, a gente vai entrar provavelmente num momento de discussão do Pedro e Bruno Henrique, como sempre acontece quando o Flamengo joga. Em 30 segundos, o Bruno Henrique estava roubando uma bola no meio-campo e puxando um contra-ataque. Depois, uma das melhores chances do Flamengo no primeiro tempo foi justamente nascida de uma bola roubada do Bruno Henrique. Então acho que também... Plata voltou para roubar também? O Plata também. Então assim, acho que também nesse aspecto é indiscutível, foi muito bem o Felipe Luiz. Eu vou até ser sincero com você. Diga. Para mim, assim, entre Bruno Henrique e Pedro pro jogo de hoje, dado o contexto, não tinha dúvida nenhuma. Certíssimo o Felipe Luiz em escolher o Bruno Henrique e não o Pedro. Óbvio. O que eu discutia um pouco na hora que eu vi a escalação, que eu falava, acho que podia ser diferente a Luiz Araújo no lugar do Plata. Sim. Mas a atuação do Plata, no fim das contas... E o momento do Plata é melhor, né? É que eu acho que o Luiz Araújo tá bem também. Mas uma boa temporada. Acho que os dois estão bem. O Luiz Araújo ficou um tempinho fora, então na retomada o Plata veio acelerando, não dá pra falar... E bom lembrar, acho que isso também é legal, o Luiz Araújo foi titular no final de semana, isso eu queria destacar porque é a prova de que o Felipe Luiz está pondo em prática aquilo que ele prometeu no começo da temporada, falando, cara, brasileiro é brasileiro e tá aqui com a Libertadores. São duas prioridades, ponto. 3 mudanças apenas no time que jogou final de semana pelo Campeonato Brasileiro e hoje pela Libertadores. 3 mudanças. O centroavante, né, o Pedro pelo Bruno Henrique, e acho que hoje o Bruno Henrique seria o titular da maioria dos grandes jogos do Flamengo e não o Pedro. Então, né, tudo bem. A escolha pela Libertadores. Mas o lateral esquerdo, Alexandre e Ayrton Lucas, e justamente, vamos dizer, a ponta direita, a escolha do Luiz Araújo no final de semana e do Plata hoje, mas times muito parecidos, né, para jogar pelo Brasileiro e pela Libertadores, desfazendo aquela ideia de muita gente de que, na hora que chegar a Libertadores mata-mata, eu acho que para pegar uma frase que você usou, Jean, no programa de segunda-feira, né, sobre investimento, capacidade financeira, grana, a incapacidade, a incompetência de uns vai nivelar a coisa, porque se for competente, que foi o que a gente viu esse Flamengo no mata-mata, não vai ter muito papo em certos confrontos. E eu acho que foi um pouco... A gente começou, eu particularmente, eu vi um Flamengo dessas oitavas que eu não tinha visto ainda na temporada. A fase de grupo do Flamengo é complicada. A gente estava no Maracanã naquele Flamengo e Itália, precisando de resultado. Terrível aquele jogo. Na 6ª rodada, passando com as calças na mão. No final do jogo ali, o Flamengo não podia estar aí onde está. O Rossi salvou. Exato, o Flamengo passa em segundo. O Flamengo não deve decidir a maioria dos seus confrontos em casa, na Libertadores. E aí você vai para um Mundial. Aí você tem, sim, um bom desempenho contra o Chelsea. Depois você se permite sonhar ali antes do jogo contra o Bayern. Aí você vem subindo a ladeira no Campeonato Brasileiro, você pega a liderança e agora eu acho que hoje você vai partir para se desenha um outro cenário de debate a partir desse mata-mata. Porque... pessoal, pois é, né? A mídia já colocando o Flamengo ali como um dos favoritos, né? A ganhar a Libertadores depois dessa atuação contra o Internacional. Foi uma boa atuação. Para mim foi uma das melhores atuações do Flamengo dos últimos meses, né? E, pessoal, parece que a gente encontrou a dupla de volante tão aguardada, né? Aquela dupla de volante que a gente ficava naquela expectativa que ia aparecer, uma hora ia surgir ali. E apareceu, né? Saúl e Jorginho, os caras jogando muita bola. E eu tenho quase certeza que vai continuar, viu?
Saúl e Jorginho aí vai continuar. Pelo menos é isso que a gente espera, né? A gente espera que o Felipe Luiz não mexa, né? Nessa dupla de volante. A dupla de volante, pra mim, qualificadíssima. O cara joga demais. Sem sombra de dúvida. Tenho quase certeza que tem tudo ali para o Flamengo ir longe dessa Libertadores, pessoal. Para aqueles que duvidavam, para aqueles que diziam que o Internacional ia passar pelo Flamengo, tá aí. Simplesmente isso aí que aconteceu, né? O Flamengo não tomou conhecimento, passou pelo Internacional e passou passando, né? Como a gente diz no futebol, né? Passou sem tomar conhecimento, passou... e olha que o placar poderia ter sido maior, né? O placar poderia ter sido ali um 3-0. Claro, eu sei que tem muito torcedor aí que sempre vai querer que o Flamengo vença, que deixou, mas pessoal, nem sempre vai ser possível vencer e dar show como hoje, né? Como eu digo assim, como hoje, porque hoje o Flamengo jogou muita bola, né? O Flamengo jogou muita bola. A gente sabe que, sem sombra de dúvida, o Flamengo tá no caminho certo. Tá no caminho certo, queira ou não queira. Claro, pessoal, vai ter sempre a evoluir ainda, né? Principalmente com esses caras que estão chegando agora, né? Principalmente com Jorginho, Saúl, Samuel Lino. São os caras que estão chegando agora. E o torcedor flamenguista sabe que o Flamengo vai crescer no momento certo, né? Quer dizer, cresceu no momento certo, né? A expectativa eu acho que é uma das melhores possíveis, né? Expectativa ali para quando chegar nas quartas de final, o Flamengo esteja jogando o fino da bola, né? Vai pegar aí o Estudiantes, né? Eu acho, se eu não me engano é o Estudiantes. Mas pessoal, vamos ser bem realistas, né? O Flamengo tem plenas condições de ganhar. O Flamengo tem plenas condições de ganhar do Estudiantes, né? É um time argentino que, sem sombra de dúvida, a gente sabe como é. É time cascudo, é time que gosta da catimba, como a gente diz, né? É um time que vai provocar bastante o Flamengo, mas a gente espera aí que o Flamengo faça dois grandes jogos contra o Estudiantes e que consiga passar, né? Consiga a vaga aí rumo à semifinal. Para mim, o Flamengo é favorito, né? Para aqueles que duvidavam, para aqueles que diziam que o Internacional vai fazer 2 jogos difíceis contra o Flamengo, que vai passar pelo Flamengo. Tá aí, pessoal. O Flamengo não tomou conhecimento, 2 jogos dominantes, venceu, convenceu. Poderia ter sido até mais, né? Para mim, poderia ter sido até mais. Principalmente no primeiro jogo, né? Segundo jogo aí, o Flamengo só sofreu um lance de perigo, que foi uma bola ali na trava ali, que foi até sem querer. Aí agora fica aí, né? A mídia discutindo, a mídia colocando o Flamengo lá em cima. E a tendência é que o Flamengo chegar nas quartas de final aí, jogando muita bola, né? Jogando muita bola. É isso que a gente espera, né? Flamengo favorito e rumo à conquista da Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Marvadão e até a próxima, pessoal.